Então é isso, meus irmãos. Para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, nós temos que negar e tomar nossa cruz. Porque, meus irmãos, Jesus tem que ser em primeiro lugar em nossas vidas. Quando nós estamos nos negando e tomando nossa cruz, Jesus tem que ser em primeiro lugar. Não é mais nossa vontade, é a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo fala: já estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o que ele quer dizer, meu irmão? Ele está dizendo que ele quer fazer as vontades. Mas ele lembra que ele já está crucificado com o Senhor Jesus. Ele está crucificado com o Senhor Jesus. Ele está dizendo. Isso que ele está querendo dizer, meu irmão. Então nós vemos, irmão, que Jesus ele carregou a cruz por nós. Ele carregou a cruz. Ele pagou um grande preço por nós. Nós vemos, irmão. Então é por isso que, se alguém quer vir após mim, nega esse mundo e tome sua cruz. Porque, meus irmãos, nós não somos conhecidos, meus irmãos, no reino dos céus, meus irmãos, e nem por Deus, por causa que nós não pregamos bem, por causa que nós não louvamos bem. Sabe por que, meus irmãos, nós somos conhecidos no reino do céu pela renúncia? Nós somos conhecidos no reino do céu, meus irmãos, pela renúncia. Nós não somos conhecidos porque nós louvamos bem, porque nós pregamos bem. É pela renúncia. Nós somos conhecidos por Jesus no reino dos céus, meus irmãos, pela renúncia, meus irmãos. E sabemos que não é fácil, meus irmãos, renunciar. Mas temos que renunciar. Então nós vemos. Então tem uma diferença, meus irmãos. Tem uma diferença. E aquele que está condenado, meus irmãos, tem uma diferença. Quem está condenado e o discípulo de Jesus. Tem uma diferença carregar a cruz. Porque aquele que está condenado, meus irmãos, ele está carregando a cruz forçadamente. Porque se ele tiver a oportunidade, meus irmãos, ele foge. Mas o discípulo verdadeiro de Jesus, ele carrega a sua cruz voluntariamente. Voluntariamente. Ele não nega a sua cruz, mesmo que venha doer. Porque nós sabemos que a cruz é crucificando a nossa vontade, nosso desejo, e negando também. Então é isso, meus irmãos. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele carrega a sua cruz. Ele não deixa para trás. Ele carrega. E glória a Deus, aleluia, meus irmãos. E nós vemos, irmão, o apóstolo Paulo. Eu falei que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, meus irmãos. Ele fala lá em 2 Timóteo. Eu vou abrir aqui, os irmãos podem acompanhar. Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo, no capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 4, verso 6, verso 7 e o verso 8 aqui. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício ao tempo da minha partida. Está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos por que amarem a sua vida. Então nós vemos aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele sofreu pelo Evangelho, e ele disse que não se vergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Jesus Cristo para a salvação. Todos aqueles que creem, primeiro nos judeus e depois no grego. Então, meus irmãos, nós temos que carregar a cruz, porque o apóstolo Paulo ele carregou a cruz, ele sofreu pelo Evangelho. Nós vemos aqui que ele disse: combati o bom combate. E acabei a carreira e guardou a fé. Guardou a fé o quê? A fé na cruz, a fé em Jesus. Então, meus irmãos, é isso, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Está falando a palavra. Nós devemos seguir Jesus, mas temos que renunciar, temos que negar. Glória a Deus, aleluia. Porque, glória a Deus, aleluia. Porque nós vemos, irmão, que aqui está dizendo: porque qualquer que quiser salvar sua vida, perderá. Mas aquele que perderá por amor a mim, achará. Então, meus irmãos, negar e carregar a cruz tem que ser por amor. Não tem que ser por obrigação.
Porque a partir do momento, meus irmãos, que nós servimos Jesus, por obrigação, nós vamos permanecer na sua presença. Nós temos que reconhecer que a obra que ele fez naquela cruz, por nós estávamos perdidos, mas ele foi naquela cruz, levou a cruz até o final, e sofreu naquela cruz, e pagou o meu preço. E hoje, ele nos dá a oportunidade de salvação. Glória a Deus, aleluia. Então é isso, meus irmãos, que nós temos que tomar a nossa cruz. Nós não podemos deixar a nossa cruz, porque a nossa cruz, ela não é maneira. O Evangelho não é maneira, o Evangelho é renúncia. Porque muitos querem seguir Jesus. E outra coisa, meus irmãos, que nós vemos muito nessas igrejas, né? Muitas vezes as igrejas estão lotadas, mas tem muitos, meus irmãos, que estão só sendo seguidores de Jesus, mas não estão tomando suas cruzes. Porque a partir do momento, meus irmãos, veja uma coisa, que a partir do momento que o Senhor Jesus ele começa a cobrar na sua palavra, muitos se afastam da igreja. Muitos se afastam da igreja, por quê, meus irmãos? Porque não querem renunciar. Nós vemos muitos, meus irmãos, que estão se afastando da presença de Jesus, da casa do Senhor, porque o Senhor Jesus começa a cobrar na sua palavra. Porque hoje nós vemos, irmãos, muitos dizem que é discípulo de Jesus, mas quando Jesus fala o que tem que fazer, muitos não querem sair da sua presença. Porque a renúncia, a renúncia é em primeiro lugar, renunciar a nossa carne. Porque a nossa carne não quer sofrer, não quer sentir dor. Mas se nós der lugar para a carne vai vencer. Porque é o luta do espírito da carne. Mas o que estiver mais alimentado vai prevalecer. Então, a partir do momento, meus irmãos, que Jesus começa a dobrar, muitos se afastam da casa de Deus. Porque muitos querem seguir Jesus, mas não querem sacrificar, não querem renunciar. Muitos querem seguir Jesus, mas quando Jesus começa a cobrar, se afasta. Nós estamos vendo, meus irmãos, muitos hoje se afastando da presença de Jesus, porque a partir do momento que Jesus começa a cobrar a sua palavra, o que tem que fazer, aí nessa hora, meus irmãos, que nós conhecemos o verdadeiro discípulo. É nessa hora. É na hora que Jesus começa a cobrar a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. É nessa hora, meus irmãos, que nós vemos o verdadeiro discípulo de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque, meus irmãos, nós vemos a palavra de Deus, que fala sobre aquele jovem rico. Ele chegou para Jesus, bom mestre. Ele chegou bem na presença de Jesus. Mas aí Jesus conhece o coração, meus irmãos. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece, nem nós, meus irmãos, muitas vezes nós não conhecemos nossos corações. Porque o coração é enganoso. Porque muitos dizem, eu vou pelo meu coração. Meus irmãos, se nós vamos pelo nosso coração, muitas vezes nós vamos se perder. Porque o coração é enganoso. Nós vemos na Jeremias 17:9, que fala: o enganoso é o coração do homem, sobre todas as coisas. Quem o conhecerá é o Senhor Jesus que conhece. Então nós vemos, quando ele chegou na presença de Jesus, ele falou: bom mestre. Ele disse que queria a salvação. E Jesus disse para ele: tu tem os mandamentos? E ele disse que os mandamentos ele já tinha cumprido tudo. Então já deu os seus mandamentos, está aí dentro da minha mocidade que eu já tinha. Ele disse: não, eu tenho crente nesse mandamento. Mas aí Jesus vai aonde? Aonde está a renúncia dele? Jesus vai. Aonde está? Porque ele não tinha a renúncia dele que Jesus mostrou para ele. Jesus mostrou para ele que tinha uma coisa que ele tinha que renunciar ainda. Jesus começou a mostrar para ele. Porque Jesus disse assim: vai e vende tudo que tu tem e dá aos pobres e vem e me segue. Então, a partir daquele momento, meus irmãos, ele se entristeceu. Porque ele não queria renunciar à sua riqueza. Ele queria salvação, mas ele não queria renunciar à sua riqueza. Porque não é, meus irmãos, a gente tem dinheiro entre as coisas, mas nós não podemos dar as coisas acima do Senhor. Porque o Senhor Jesus disse:
disse também que aquele que amar seu pai, sua mãe, seu filho, mais do que ele, não é digno dele. Não é abandonar, meus irmãos, mas é uma coisa que nós devemos fazer. Não quer caminhar, meus irmãos? Não é obrigado a caminhar.